Olá! Você já sabe que praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável, ter uma boa noite de sono, ter contato com a natureza faz bem para a nossa saúde mental, não é mesmo? Mas nesse vídeo eu quero te falar sobre 5 atitudes que podem melhorar em muito a nossa saúde mental e que talvez não sejam tão óbvias assim. A primeira coisa que eu quero falar é sobre colocar limites. Colocar limites não é fácil, não é mesmo? Dá medo de decepcionar as pessoas, de parecer ser egoísta, mas pior do que isso é você viver ressentida e sobrecarregada. Estabelecer limites com as outras pessoas não significa necessariamente que você vai afastar essas pessoas de você. Mas antes disso, significa que você vai cuidar de você mesma. E quando você faz isso, você acaba ensinando as outras pessoas como você quer ser tratada. É isso. As outras pessoas aprendem a tratar você conforme você se trata. E isso melhora a sua relação com você mesma, com as outras pessoas, melhora a sua autoestima, a sua segurança, porque talvez você se veja sobrecarregada, estressada, e você pensa que isso tem a ver com o seu trabalho, com a sua vida, mas talvez tenha a ver com as demandas externas que você está fazendo, que você está recebendo. Talvez você esteja fazendo coisas demais de outras pessoas e se sinta sobrecarregada por isso. Então, é importante demais colocar limites, porque se você não coloca, ele afeta diretamente a sua saúde mental, porque ele ativa o seu estresse, esgota a sua energia e no final você se sente ansiosa. Então, coloque limites. O segundo ponto que eu quero trazer é que você precisa se permitir dizer não. E eu quero te perguntar, como você se sente depois de colocar um não? Sente desconforto, culpa, medo da rejeição? E eu quero te falar que essa vozinha que você escuta aí dentro, que faz você se sentir mal, vem de uma educação onde a gente entendeu, aprendeu que a gente precisa agradar todo mundo para ser aceito. Mas eu queria convidar você para pensar, o que acontece com você quando você recebe um não? A sua vida acaba? Talvez você fique até um pouco chateada, frustrada, por não ter aquilo que você esperava. Mas a sua vida segue. Porque, diferente da criança que não tem recursos, que não consegue ver outras possibilidades, você, como adulta, consegue ver outras possibilidades. A partir da negativa, você vai buscar outras saídas. Então, o outro também conseguirá lidar com o não, encontrará outras saídas ao receber o não. A gente tem essa crença de que precisa agradar, que senão o outro vai ficar chateado, que talvez o outro seja frágil demais e não possa ouvir um não. Mas você já está entendendo que isso foi um aprendizado. E quando a gente chega na vida adulta, quanto mais madura a pessoa é, ela já aceita o não com maior tranquilidade, porque ela sabe que o não faz parte da vida. Eu sei que muitas pessoas aprenderam que receber não é feio, é porque o outro não gosta deles, ou porque não se importam. Mas é importante a gente lembrar também que quem ama de verdade diz não. Fala o que a pessoa precisa ouvir. Quem diz sim o tempo todo está sendo indiferente. Então se permita, se autoriza dizer não, porque quando a gente fala não no momento apropriado, a pessoa amadurece, amplia ali a visão de mundo, porque ela vai buscar outras possibilidades, buscar outros caminhos, saídas que talvez ela não viria se de pronto ela tivesse recebido um sim. Então fique tranquilo e se permita
dizer não. Terceiro ponto que eu quero trazer para você é que é importante você reavaliar as suas prioridades. Quantas vezes você já se pegou de um lado para o outro, no piloto automático, mas sem saber por que você estava fazendo aquilo que você faz? Pensa um pouquinho aí. Por que você está se dedicando a determinadas coisas? Por que você aceitou aquela responsabilidade? Quando a gente vive no piloto automático, sem saber aquilo que é mais importante, aquilo que vai demandar mais do nosso tempo, aquilo que a gente precisa se doar mais, que vai exigir mais da nossa energia, o nosso cérebro ele entra no modo de sobrevivência, porque tudo vira importante, então a gente tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo. E aí a gente não para viver elegendo prioridades, aquilo que eu tenho que fazer agora. E aí você se sente que faz muito, mas é como se não fizesse nada. E isso te deixa desanimada, cansada, sempre se sentindo insuficiente. E eu queria que você pensasse, elegesse aí 3 coisas que você pode fazer, que são importantes para você, que você vai dar conta de fazer. E aí poder entender que essas são as suas prioridades e que as outras coisas elas vão estar num outro lugar, um lugar de menor prioridade. Pense sobre isso, porque é fundamental você poder eleger o que é importante, o que é prioridade na sua vida para você não se perder. E aí talvez fazer coisas que não são tão importantes, atender demandas de outras pessoas, enquanto coisas importantes suas você deixa de fazer. Sabe aquela pessoa que está sempre fazendo muitas coisas, atendendo muitas demandas das outras pessoas, mas não consegue marcar um médico para si? Então, o que é a prioridade? Pensa sobre isso, quero que você reflita sobre isso. Quarto ponto que eu quero trazer para nós refletirmos aqui é sobre aprender a ser vulnerável. A gente sempre escuta o tempo todo, seja forte. E às vezes a gente acabou de perder alguém importante ou perder um emprego e logo aparece alguém e fala, seja forte. Quando a gente comunica isso nas redes sociais, tem até aquele emoji, força. E é importante realmente a gente ter força para atravessar as situações. Mas quando a gente passou por uma situação difícil, a gente precisa ter o tempo de viver a situação, de lidar com a situação. Então, quando a gente escuta seja forte, a gente bloqueia os nossos sentimentos, as nossas emoções daquele momento e já começa a entrar no modo automático, no modo de fazer as coisas. E é fundamental a gente poder parar, sentir o que está acontecendo e também comunicar. Olha, perdi alguém importante, eu preciso parar agora, eu preciso entender o que está acontecendo, eu não vou pensar nisso agora, eu não vou resolver isso agora. Ser vulnerável, mostrar vulnerabilidade não é ser frágil demais, expressar fraqueza, mas é entender o que está acontecendo dentro de você e poder comunicar às outras pessoas. Quando você não fala das suas emoções, é como se você estivesse reprimindo, é como se você estivesse segurando a pressão da panela de pressão. E é fundamental a gente aprender a falar, comunicar o que está acontecendo, falar das nossas emoções, porque como adultos a gente precisa aprender a falar. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando em alguma área da sua vida, no seu relacionamento, é importante você falar, olha, isso está me incomodando, eu não estou legal com isso que está acontecendo. Poder colocar, poder dialogar, escutar o outro também, porque a conversa é isso, é a gente falar e também é a gente escutar. Ou pedir ajuda, olha, eu vou fazer isso aqui, você pode me ajudar com aquela outra coisa? Então, poder falar daquilo que está
no desconforto. Muitas pessoas não falam, se fecham, estão incomodadas com determinadas situações, mas não comunicam ao outro. Tem pessoas que ficaram chateadas com um familiar e estão guardando essa mágoa há anos, e a pessoa nem sabe que ela está chateada, a outra pessoa nem sabe que aquele familiar ficou chateado com ela. É importante a gente falar, porque quando a gente fala, as coisas podem ser resolvidas, as situações podem mudarem. Então, não se feche, não guarde para você o que está acontecendo aí dentro. Comunique, encontre um jeito de falar que seja bom, né? Às vezes a gente guarda tanto que a gente explode, a gente coloca para fora de uma forma ruim. Por isso que é importante a gente ir falando a partir da situação, daquilo que vai acontecendo, mesmo que não seja na hora, mas depois tira um tempinho para poder falar, para poder comunicar o que está acontecendo aí dentro, o desconforto, falar que naquele momento você não pode, mas fale, comunique, mostre as suas emoções, não tenha vergonha. Isso faz parte de você e é fundamental para uma vida saudável. Quinto ponto que eu quero falar com você: você tem um copo de água na mão. Como você falaria dele? Já começo com uma pergunta para você. Ele está quase cheio? Está faltando um pouco para encher? Ou está mais para o meio? Você viria um pouco ali menos do que ele tem até? Como é que você veria esse copo que está ali pelo meio, um pouco acima do meio? Você olha para o que você tem ou para o que está faltando? Olhar sempre para o que está faltando gera desânimo, faz parecer que não adianta você fazer o que faz. Dá aquela sensação de que nada é bom o suficiente, sempre está faltando algo. Algo sempre não ficou bom o suficiente. E nessa perspectiva de ver a vida dessa forma, só olhando para o que falta, olhando para o que é ruim, você se alimenta de notícias negativas, para olhar aquela confusão que está acontecendo na rua, aquele acidente, você passa mais devagar para ver o que está acontecendo. E aí eu te pergunto, tem como ficar bem fazendo essas coisas, olhando para o que falta, olhando para o que aconteceu de negativo, de ruim? Olha, a vida tem coisas boas e tem coisas ruins. Você precisa escolher para que lado você colocará o seu olhar. Se você celebrará as suas conquistas ou você vai falar: eu consegui isso, mas ainda falta isso, aquilo outro. Imagina, né? Olhar para o que falta é muito ruim, é muito negativo. Cuidar da nossa saúde mental é uma decisão diária, é uma mudança de postura com ações intencionais que modificam a nossa forma de olhar para a vida, de lidar com as situações, que a gente sai de um jeito onde a gente vê o que falta e começa a ver aquilo que a gente já conquistou, a celebrar o que a gente já tem, a não se deter nas coisas negativas, mas avançar para as coisas positivas, para aquilo que a gente realmente pode fazer, que a gente pode agregar, tem a ver com isso. Então é uma atitude que nos leva a uma vida saudável, a ter saúde mental, porque saúde mental ela é resultado dessa postura de vida. E aí agora eu quero te perguntar como que esse vídeo está chegando para você. Eu queria saber como você cuida, o que você faz para melhorar a sua saúde mental, para você ter uma boa saúde mental. Vou ficar muito feliz e vou responder se você colocar, ou comentar, se você colocar lá nos comentários o que você faz para cuidar da sua saúde mental. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo te ajude a refletir e começar esse movimento de mudança de postura. Quero te pedir para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ficar aqui para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijo.